Fala, torcida do Vascão. Últimas notícias do Vasco da Gama. Se inscreva, curta e compartilhe. Vamos às notícias. Quero te atualizar agora sobre as últimas do Vasco relacionadas a mercado. Souza conseguiu a rescisão do seu contrato com o Istambul Başakşehir, com quem tinha mais um ano de contrato. Ele já havia me contado que a coisa não andava muito boa, ele não estava feliz por ter de voltar para a Turquia. No final das contas, as partes se acertaram, a rescisão de forma amigável e o Souza está livre para fazer valer aquilo que havia sido acordado nos últimos dias com o Vasco. Contrato até dezembro, salário de R$150 mil por mês, mesmo valor que será pago ao Alex Teixeira, que estava desempregado desde o começo do ano. E a chegada desses dois reforços só aumenta a expectativa do anúncio para as próximas horas de Felipe Coutinho. O Vasco, enfim, chegou a um consenso com o meio atacante em relação a salário, direito de imagem, luvas, tempo de contrato. Falta apenas a chegada da liberação dele com o Aston Villa para que o Coutinho e o pacotão de reforços do Vasco seja anunciado. Bora falar agora sobre o Vasco, que deve anunciar nas próximas horas seu novo diretor executivo de futebol, Marcelo Santana. Jornalista, ex-presidente do Bahia, foi o cara que colocou o Bahia de novo nos rumos. O Bahia vinha numa fase muito ruim, de salários atrasados, sem endividamento, sem títulos. Esse cara assume o Bahia em 2015 e até 2017, quando deixa o Bahia para que o Guilherme Belintani, que era então o seu vice, assumisse a condição do Bahia completamente diferente. Time extremamente competitivo, campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste, pagando salários em dia, profissionalizou o clube. E depois, a partir dessa passagem do Marcelo Santana, o Bahia se colocou em outra condição. Desde que deixou a presidência do Bahia, o Marcelo chegou a atuar como empresário de atletas e mais recentemente, desde fevereiro desse ano, voltou a ocupar o outro lado do balcão, atuando como executivo de futebol do América de Natal. Inclusive o Marquinhos Santos, que é técnico do América, se despediu dele depois da partida dessa quinta-feira com os maiores elogios. Ele chegou a dizer o seguinte: vai deixar um legado aqui no América depois desses 5 meses, que ele tenha sucesso por onde for, porque é um grande profissional, fecha aspas. O que eu posso contar para o torcedor do Vasco a respeito desse novo executivo de futebol? Trata-se de alguém que estuda demais, que busca a profissionalização, que não tem amarras, está muito ligado às novas tendências do futebol e chega para o Vasco para tentar profissionalizar o clube. Gostei da decisão do Pedrinho. Cuca teria sido sondado pelo Vasco e por outros clubes, mas não pretende trabalhar no Brasil em 2024. Com a saída de Fernando Diniz do comando do Fluminense, a volta de Cuca ao clube passou a ser pedida por torcedores. Porém, a chance desse antigo sonho se tornar realidade é bastante difícil de acontecer. A agência RTI Sport apurou que Cuca disse a pessoas próximas que não irá assumir nenhum clube do Brasil nesta temporada após a passagem pelo Atlético Paranaense. Essa foi uma promessa feita pelo treinador à sua esposa, Rejane Estival. Apesar da forte ligação com o Fluminense, clube no qual evitou o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2009, Cuca não pensa em mudar de plano. O desejo de Cuca é projetar sua carreira internacionalmente em clube na Ásia. Para isso, ele está fazendo aulas de inglês. O empresário Eduardo Uran está trabalhando nos bastidores do mercado da bola para abrir portas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, China e Japão. Ainda segundo apurou a reportagem, a diretoria que se reunirá nesta sexta-feira 28 para discutir o futuro do futebol tricolor já tomou conhecimento das pretensões do ex-técnico do Atlético Paranaense. Logo após se desligar do Furacão, Cuca recebeu sondagens para assumir Corinthians, Cruzeiro e Vasco, mas recusou. Após um curto período no Atlético Paranaense, ele entende que o momento é de dar uma oxigenada na carreira fora do Brasil. Cuca já disse em diversas oportunidades que tinha o desejo de voltar a trabalhar no exterior. No começo desta temporada, Cuca recebeu uma oferta para assumir a seleção do Paraguai, mas não houve acordo financeiro. A pessoas próximas, o treinador revelou que já vinha amadurecendo a ideia desde o começo da temporada. Isso porque a relação com alguns clubes ficou desgastada por causa de problemas internos com dirigentes e jogadores. Para superar o momento adverso na carreira, Cuca buscou refúgio na família. Logo após deixar o Atlético Paranaense, preferiu ficar em Curitiba, próximo das filhas e netos, em vez de ir para Campo Magro, onde tem uma fazenda. Vasco teria oferecido jogadores para ter Brian Rodrigues, do América do México, alvo de clubes brasileiros no mercado da bola. O atacante Brian Rodrigues, de 24 anos, desperta o interesse do Vasco.
O clube de São Januário deseja reforçar o seu ataque após acertar as contratações de Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. A agência RTI Sport apurou que a diretoria vascaína fez uma consulta sobre o jogador e a pedida foi alta. Os valores para uma eventual venda giram em torno de 6 milhões, 33 milhões na cotação atual. Diante das altas cifras, o Vasco estaria disposto a envolver um jogador na negociação. A diretoria enviou uma lista com 3 nomes que serviriam para amortizar o valor: Puma Rodrigues, Pablo Galdames e Juan Esforza. O uruguaio vem alternando bons e maus momentos desde sua chegada em 2023. O chileno, por sua vez, não decolou com a camisa cruz-maltina. Já o argentino não se adaptou ao clube. Entretanto, o Vasco não é o único que deseja Brian Rodrigues. Isso porque o Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo também têm interesse na contratação do uruguaio, que está há 2 temporadas defendendo o América, do México. Ainda segundo apurou a reportagem, o clube mexicano deseja reforçar as finanças. Brian Rodrigues está na lista de jogadores negociáveis, que podem deixar o América. Mas o desejo do atleta será fundamental para as negociações. Brian Rodrigues, segundo fontes próximas à negociação, gostaria de atuar em uma equipe que esteja disputando competições internacionais. Dos 3, o Vasco é o único que não está jogando a Copa Libertadores da América ou Copa Sul-Americana. Revelado pelas categorias de base do Peñarol, em 2016, Brian Rodrigues teve passagem destacada pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, de 2019 a 2022. Nesse meio tempo, foi emprestado ao Almeria da Espanha, onde não teve sucesso. Em julho de 2022, o atacante foi contratado pelo América, do México. Desde então, representou o clube em 65 partidas, marcou 11 gols e fez 8 assistências. Além disso, o camisa 7 conquistou o campeonato mexicano na temporada 2023-2024. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E no Vasco.net.